Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Parashá 42, Matot. Tribos, sinônimo de Mishpahot, né? Sinônimo, né? Plural, singular, Mishpahá, né? Família ou tribo. Mishpahot, né? Famílias ou tribos, sinonimamente falando, não é? Idêntico ao termo Matot, que a Parashá 42 significa tribos, meus amados Arriam. Torá Parashá Sefer Bamidbar é a porção da Torá, o livro de Números, capítulo 30, verso 1 ao capítulo 32, verso 42. Haftará, a porção dos profetas, o Sefer Irmeiahu, o livro de Jeremias, capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 3. E na Brit Hadashah, né, que todos sabem que é a aliança consertada, a aliança renovada, a nova aliança, não é? Enfim, aqui no Ocidente, não é? E mais especificamente no Brasil, conhecida por Novo Testamento, né? Repetindo que não existem dois testamentos, só existe uma Brit, uma aliança, e esta aliança foi consertada, porque aquilo que é consertado é porque está carente de conserto, meus amados. E Hashem e Elohim Savaor costuma consertar as coisas que estão quebradas, não é? Amém? Então, na Brit Hadashah, 2 pontos, temos o Sefer Matityahu, o livro de Mateus, né? Matityahu, né? Significa presente de Yahweh, né? Para muitos que não sabem. Capítulo 5, verso 33 ao verso 37, né? Hoje, terceiro Shabat, 22 do mês de Tammuz, de 5776, em Israel, né? No Brasil, quinta-feira, 28/7/16, de acordo com o Shabat lunar do calendário lunisolar de Elohim. Amém? Temos aqui, na porção da Torá, Sefer Bamidbar, livro de Números, capítulo 30, verso 1 em diante, nós temos aqui como destaque a vitória, né? A Netzah, né? Sobre os midianitas, o tratamento dos cativos, né? A purificação dos soldados e da presa, a divisão da presa, oferta voluntária dos capitães, né? Ou dos oficiais. 2 Matot, né? 2 tribos e meia desejam habitar na Transjordânia. Vamos a Mishkan Habeit, o sagrado lugar, após o Rio Jordão, não é? Kadesh Barnea, né?
que é a Cades Barneia, né? Barneia Kadosh, Sagrada Barneia, Kadosh Barneia, é uma conca doce, um lugar sagrado, né? A Barneia sagrada, não é? Um lugar Kadosh, né? Se trata da Eretz Canaã, meus amados arriando, né? A distribuição da Transjordânia, concordância, Devarim 3:12 a 17, né? Deuteronômios 3:12 a 17. E só observando que Abrahá estava logo após o rio Iardem, né? O rio Jordão, né? A Eretz Canaã, né? A terra de Canaã, né? A terra prometida. Portanto, a nossa terra, meus amados arrianos. Vamos aqui dar um destaque para o livro de Sefer Bamidbar, livro de Números, né? Na Torá, Parashá, na porção da Torá, capítulo 30, Sefer Bamidbar, livro de Números, capítulo 30, verso 2, né? Se o homem jurar um voto a Yahweh, ou professar um juramento para adjudicar seu ser a algum acordo, ele não quebrará sua devar, sua palavra. Ele fará segundo tudo o que procedeu de sua boca, né? Então vamos dar um salto, pulando da Haftará, não é? No livro de Irmeiahu, para a Brit Hadashah, o Sefer Matitiahu, capítulo 5, versos 33 a 37. Vou dar esse destaque total, dos versos 33 a 37, do capítulo 5 do Sefer Matitiahu, no livro de Mateus, não é? Presente de Yahweh, né? Matitiahu, como já falei para os arrinos, para os irmãos, não é? Se não leemos, versos 33 a 37. Outra vez ouvistes o que foi dito por aqueles dos tempos antigos: não jurarás falsamente, mas executarás ao soberano Yahweh teus juramentos. Eu, portanto, vos digo, não jureis de modo nenhum, 34, né? De modo algum, nem pelo Shammai, né? Que é o que sai, né? O trono de Yahweh, nem pela Eretz, pois é o estrado de seus pés, nem por Yahushalayim, que é a cidade temível, do temível Melech, nem jures pela tua cabeça, porque tu não podes fazer um cabelo branco ou preto. Assim seja a vossa comunicação. Ken, lou, porquanto o que exceder a isto procede de decepção, né? Ou seja, ken, lou, né? Sim, não, né? E o que disto passar vem do maligno, né? O que passar disto é de procedência maligna, né? Não é? Então, aqui vemos que nem devemos jurar sequer por Yahushalom, né? Jerusalém, né? Que é a cidade do Meler Gadol, né? Do grande rei, não é? Então, a única verdade que existe, meus amados arrianos, é Yahweh. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Yahweh conosco, por Emmanuel,
Esta é que é a grande verdade, o próprio Yahweh Elohim, o Rei dos Reis, o Anjo dos Anjos, esteve aqui pessoalmente para nos salvar, denotando seu infindo ahava, denotando seu infindo amor. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, vamos regressar agora sim para a Haftará, a porção dos profetas, né? Sefer Irmeiahu, capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 3. Aqui nós vemos a vocação de Irmeiahu, não é? A visão da vara de amendoeira, a visão da panela do oeste, né? Da panela ao oeste, da panela ao fogo, não é? Como queiram meus amados Ahim. Ha'ahava, né? E a rebeldia do povo, ou seja, o amor de Elohim e a rebeldia do povo, né? Vamos destacar aqui o Sefer Irmeiahu, livro de Jeremias, capítulo 1, versos 5 a 10. Antes que eu, né, vamos do verso 4 ao 10. Então a palavra de Yahweh, né, Adevar Yahweh, veio a mim dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que tu saísses da madre, eu te consagrei, e eu te ordenei como um nave para as nações. Então eu disse: ó soberano Yahweh, eis que não posso falar, porque eu sou apenas uma criança. Mas Yahweh disse-me: não digas eu sou uma criança, porquanto tu irás a todos quanto eu te enviar, e a qualquer que eu te mandar, tu falarás. Não temas perante a face deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz Yahweh. Então Yahweh estendeu sua mão e tocou minha boca, e Yahweh disse-me: eis que eu pus a minha devar, a minha palavra, eis que eu pus a minha palavra em tua boca, eis que eu, neste dia, neste homem, te estabeleci sobre as nações e sobre os Malhutim, sobre os reinos, para arrancares, derrubares e para destruíres. E para construíres e para plantares. Então nós vemos aqui um destaque, né, sobre a reconstrução, não só a destruição ou uma construção. O que é destruído e constrói novamente é uma reconstrução, né? Assim falou Yahweh. Amém? Amém, meus amados Ahim. Pois quando Yahweh quer, é assim. Aleluia. O Kavod, o Rodu, o Tiferet, exaltado, magnificado, louvado e adorado seja Hashem Yahweh Elohim Tsevaot. Amém? Então nós vamos continuar aqui, vamos regressar novamente para a porção da Torá, para a Torá Parashá, não é? Temos aqui mais alguns destaques, não é? Sefer Bamidbar, livro de Números, capítulo 30, verso de 16, se não leiamos. Estes são os Roquim que Yahweh ordenou a Moshe, entre o homem e a sua esposa, entre o Avi e a sua filha, estando ainda em sua mocidade na beite de seu Avi. E aqui é anunciada a vitória, né? Ou a Netzar, sobre os midianitas, né? O sucesso de Israel, né? Como observamos aqui no capítulo do Sefer Bamidbar, livro de Números, capítulo 31, versos 4 a 6, ou seja, versículos 4, 5 e 6, se não lemos.
de cada tribo 1000 ao longo de todas as tribos de Israel. Vós enviareis a guerra. Então ali foram expedidos os milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armada para a guerra. E Moshe enviou-lhe a guerra 1000 de cada tribo, como Pinhos, o Ben-El-Azar, Recorrem, a guerra com os instrumentos Kadosh, e em sua mão as trombetas, né, para soprar, né? E os chofarim também, os chofares, não é? Enfim, aqui observamos 12.000 homens, né, altamente armados e preparados, 1000 de cada tribo. Vamos para a matemática, 12 tribos, não é? 12 vezes 1000, 12.000, 12.000 homens completamente e totalmente armados para a guerra, meus amados arrianos, contra os inimigos, contra os adversários de Israel. Aqui nós vemos o tratamento dos cativos, não é? No capítulo 31, verso 15. Leiamos o capítulo 31, verso 13, aliás, verso 12. Vamos ver. E eles trouxeram os cativos e a presa, e o espólio, e a Moshe, e a El-Azar, o Correm, e a Beit Benei Israel, né? Casa dos filhos de Israel, né? A congregação dos filhos de Israel, ao acampamento da planície de Moabe, né? Que está junto ao Iarden, ao Jordão, né? Próximo a Jericó, né? Jericó. Vamos dar um destaque aqui para Sefer Bamidbar, livro de Números, capítulo 31, verso 16. Eis que estes fizeram com que os Bnei Israel, pelo conselho de Bilam, cometesse transgressão contra Yahweh, no caso de Peor, e houve uma praga no meio da Beit Yahweh, né? Ou seja, da congregação de Yahweh, meus amados irmãos. Vamos dar mais um destaque aqui ao Sefer Bamidbar, livro de Números, capítulo 31, verso 23 e 24. Versos 23 e 24. Se não leamos, meus amados amigos. Todas as coisas que podem aturar o fogo, vós as fareis ir ao fogo, e será limpa. Não obstante, devem ser purificadas com a mai da separação. E tudo o que não passar pelo fogo, vós fareis ir as mai. Vós lavareis as vossas vestes ao 7º Yom, ao 7º dia, e vós sereis limpos, e posteriormente vós estareis no acampamento. Não é? Vamos dar uma vírgula e explicar que os despojos, né, dos inimigos, ou material que não é kadosh na sua originalidade, né, mas o ouro, chumbo, né, algum tipo de metal que possa ser derretido, já é purificado pelo fogo, né? E aqueles que não são caso, né, que podem ser levados às mayim, né? Então observamos aqui, né, a Tevlah Hamikva, né? A Tevlah do Mikva, né, de vasos, né, ou de objetos, de utensílios, né, passando a ser Kedoshim, né, Kadosh, por meio da imersão, né, da Tevlah do Mikva, né, que preferencialmente é uma água corrente, né, ou de rio, ou também da própria chuva, né, preferencialmente uma água corrente, né, tem que ser corrente, uma água corrente, meus amados amigos, né? E de preferência límpida, é lógico, porque também fazemos a imersão de seres humanos, né? Então vamos aqui ler Sefer Bamidbar, livro de Números, capítulo 38, versos 28 e 29.
e coleta um tributo a Iarro, dos homens de guerra que saíram à batalha, um vivente em 500 ambos, de pessoas e de bois, e de jumentos e de carneiros. Toma-os de suas metade, e os dareis a El-Azar, o Correndo, para uma oferta kadosh a Iarro. Não é? Vamos aqui dar mais um destaque a Sefer Bamidbar, livro de Números, capítulo 31, versículos 51 ao 54. Então Moshe e El-Azar recorrendo, né? Ou seja, então Moisés e El-Azar o correndo, né? Ou seja, o sacerdote, receberam o ouro deles, bem como todas as joias modeladas, e todo o ouro da oferta que eles ofereceram a Iarro, dos capitães de milhares, dos capitães de centenas, foram 16.750 shekels. Verso 54. E Moshe e El-Azar, o correndo, receberam o ouro dos capitães de milhares e de centenas e trouxeram para o Mishkan Habeit, né, o tabernáculo da congregação, para o memorial dos Bnei Israel perante Iarro. Meus amados amigos, meus amados irmãos, vamos dar mais um destaque ao Sefer Bamidbar, livro de Números, 32:8. Assim fizeram vossos avós, vossos pais, quando eu os enviei de Kadesh Barneia, né? Kadesh Barneia, né? Para ver a Eretz, não é? Porque Kadesh Barneia, né? Porque o lugar sagrado, porque dali dava para ver a Eretz Canaã, a terra prometida, não é? Meus amados amigos, vamos aqui dar um destaque para Sefer Bamidbar, livro de Números 32, 11, 12 e 13, não é? Versículos 11, 12 e 13, se não leiamos. Certamente nenhum dos homens que subiram de Mitzraim, de 20 anos de idade para cima, verá a Eretz que eu jurei a Abraão, Isaac e Jacó, e eles não têm mais me seguido completamente, exceto Caleb, né, o filho de Iefomer, e o Quenezita, e Yahushua ben Nun, né, Yahushua o filho de Nun, pois eles têm seguido completamente a Iarro. E a ira de Iarro se acendeu contra Israel, e ele os fez vagar pelo deserto 40 anos, até que toda a geração que tinha feito mal perante os olhos de Iarro fosse consumida. Meus amados amigos, vamos dar um destaque aqui para Sefer Bamidbar, livro de Números, capítulo 32, versos 22 e 28. Se não leiamos, meus amados amigos. E a Eretz foi conquistada perante Iarro. Então, posteriormente, vós retornastes e foram inocentes perante Iarro, né? E diante de Israel. E esta Eretz será vossa possessão perante Iarro. Verso 28. Assim, concernente a eles, Moshe ordenou a El-Azar, o correndo, e a Yahushua, o filho de Nun, e aos líderes, não, aos Rohim, né, aos Roshim, né, aos príncipes, né, aos líderes, aos cabeças, né, aos chefes, né, os avós, né, os pais das tribos, né, das matot dos Bnei Israel, dos filhos de Israel. Ou seja, aqui fala das matot, Rabinei Israel, das tribos dos filhos de Israel. Não é? E vamos dar um destaque aqui também para Sefer Bamidbar, livro de Números 32, 42. E Novar foi e tomou Kenat e as suas aldeias delas, e chamou-a de
Nová, segundo o seu próprio nome, para o memorial dos Bnei Israel diante de Yahweh. Vamos recapitular aqui a seguinte questão, né? Que quando a gente aborrece Yahweh, nós somos punidos, né? E aqueles que obedecem galgam, conquistam a Eretz Canaã, né? A terra de Canaã, a terra prometida, pois coisa boa, meus amados Ahim, meus amados irmãos, é a obediência a Yahweh Elohim te salvaou, a Hashem Yahweh Elohim te salvaou, ao eterno Yahweh Elohim dos exércitos, meus amados Ahim. Vamos fazer uma tefilá. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, ve'ahavta et Yahweh Elohecha, be'chol levavecha, uve'chol nafshecha, uve'chol meodecha. Escuta, Israel, Yahweh é o nosso Elohim, Yahweh Echad. Amarás, pois, a Yahweh, teu Elohim, de todo o teu leve, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém? Esta é a proposta, que nós amemos Hashem Yahweh Elohim salva